Olá pessoal, Desafios Literários no ar, e no episódio de hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura Lendo Nobel. No episódio passado começamos a falar sobre a literatura de Annie Ernaux, conversamos sobre dois de seus livros, O Lugar e Uma Mulher. E hoje vamos dar continuidade, vamos conversar dessa vez sobre Paixão Simples e A Vergonha. Como eu falei no episódio passado, a literatura da Annie Ernaux é totalmente biográfica, então ela vai continuar narrando sua vida em alguns episódios, alguns fatos que marcaram sua vida, algumas aventuras, desventuras, desafios, dilemas pessoais em seus pequenos livros. Então vamos começar falando sobre Paixão Simples. Este que foi o sexto livro da Annie Ernaux, publicado originalmente em 1992. Paixão Simples fala basicamente sobre a paixão que a autora viveu em um curto período de tempo com um homem casado, um homem estrangeiro que estava pela França e com a qual ela se relacionou, sendo ela própria, Annie Ernaux, uma mulher divorciada e mãe de dois filhos já grandes. Então a estrutura do livro e a história, embora bastante simples, traz alguns dilemas morais. Afinal, estamos falando de um acontecimento que foi publicado em 1992, no qual uma mulher, embora divorciada, embora já tenha filhos grandes, ela não poderia se envolver com um homem casado. O livro é bem simples, eu particularmente não gostei. Eu achei que, sim, há uma reflexão sobre o papel da mulher em um relacionamento proibido, é importante a gente dizer, e em como ela, a Annie Ernaux, abre mão das coisas, desde as mais simples, como rotina, como trabalho, e até mesmo a interação com os seus filhos para se manter em um relacionamento secreto. Enquanto para o homem parece ser tudo mais fácil, afinal ele não abriu mão de nada. Então eu vejo, e a Annie Ernaux expõe isso pra gente de maneira muito clara, que ela abriu mão de muitas coisas para estar com esse rapaz, para se encontrar com esse rapaz, e enquanto isso ele não abriu mão de nada, ou no máximo ele abriu mão da verdade. Ele não contou para sua mulher que ele estava tendo estava tendo uma amante ali na França. Como essa mulher provavelmente estava em um outro país, as chances de essa mulher vir a conhecer a Annie Ernaux eram extremamente remotas. Então Paixão Simples escancara como o homem consegue o que ele quer, na hora que ele quer. Bastava ele fazer uma ligação para Annie Ernaux, e a Ernaux estava já tão acostumada com essas regras, com esses combinados implícitos, que ela se submetia a tudo isso sem nenhuma reclamação. Ele basicamente sumia por dias, afinal ele tinha esse pretexto de que ele era casado, então ela não podia entrar em contato, e ela ficava desesperada, ansiosa pelo próximo encontro, passava dias aguardando uma ligação, algum contato, e ele não dava nenhum retorno, até que um dia qualquer ele falava algo do tipo: vamos nos ver amanhã à noite. E ela, obviamente, com total devoção, com total angústia e entrega, combinava. A gente não vê em nenhum momento a Annie Ernaux, por exemplo, e é uma situação que a gente vai ver, obviamente, no dia a dia, a Annie Ernaux negando, falando que ela não poderia. Ela sempre tinha que se organizar para estar disponível para ele, mas em nenhum momento a gente via ele se organizando para estar com ela, ou então ele a procurando e ela negando. Ela abriu mão de rotina, ela abriu mão de trabalho, abriu mão mesmo até dos filhos para que ela estivesse com ele. Então eu vou ler aqui um trecho para vocês que diz o seguinte: meu futuro se resumia ao próximo telefonema marcando o encontro. Eu saía quase que só por obrigação, por dever de ofício, para o qual eu tinha um horário, de medo de não estar quando ele ligasse. Eu também evitava ligar o aspirador e o secador de cabelos, para não haver possibilidade de não ouvir a campainha. Quando ela tocava, a esperança, que às vezes só durava até eu acabar de dizer alô, me deixava arrasada. Ao descobrir que não era ele, eu ficava tão decepcionada que sentia ódio da pessoa do outro lado da linha. Então a gente vê aqui uma Annie Ernaux desesperada vivendo esse relacionamento tóxico e, sinceramente, que não é uma via de mão dupla, né? Uma mão única. Enquanto ela tá totalmente entregue a esse cara sinceramente estava brincando com ela. Afinal, ele a procurava apenas quando ele queria satisfazer seus desejos e desejos sexuais. Mesmo sendo um relato bastante sincero, como todo o livro da Annie Ernaux, então a gente vê uma mulher falando do seu desespero, da sua paixão, do seu ciúme,
ciúmes, de tudo aquilo que ela fez ou deixou de fazer para estar com um homem, para agradar um homem. A gente vê relatos também de que depois do sexo, depois dessa visita desse homem, o desespero que ela fica com a partida dele, porque ele vai embora e ela não sabe quantos dias depois ele vai voltar, quando que ele vai entrar em contato. Há uma hora eles estavam arrancando as roupas e transando loucamente, e agora ele já estava de partida. Então tudo isso, esses detalhes, desde o contato, marcando um horário, até esse encontro, tudo que Annie Ernaux faz, a maneira como ela se arruma, a maneira como ela se veste para ele, a maneira como ela arruma a casa para ele, e ele sinceramente nem se importa com isso, porque o que ele quer é arrancar a roupa dela e transar para depois ir embora. Então ela passa dias se organizando, arrumando sua vida e arrumando sua casa para essa pessoa, para que essa pessoa fique uma hora ou duas e sequer se atente a esses cuidados dela. Então é doloroso ver e constatar, reconhecer o papel da mulher que está apaixonada em detrimento de um homem que sequer está apaixonado, que sequer está entregue aos sentimentos. Afinal, aqui ele não está nem um pouco apaixonado pela Annie Ernaux. É tudo muito cru, tudo muito sincero, tudo muito doloroso e até mesmo constrangedor. Não estou falando que essa submissão da Annie Ernaux, essa submissão feminina, quando acontece em uma paixão, é constrangedora, mas a situação como um todo, essa entrega e essa falta de retorno, como que a mulher até nesses momentos é menosprezada quando ela expõe os seus sentimentos, mesmo que não diga, ela demonstra os seus sentimentos através de gestos, as chamadas linguagens do amor, e não há um retorno, não há uma retribuição. A verdade é essa, não há uma retribuição por todos os esforços dela. Então é tudo muito triste. Só que eu senti que faltou algo nessa literatura, mesmo sendo um tema universal, afinal estamos falando de paixão. Eu esperava algo mais social da Annie Ernaux, algo que apresentasse um problema na França, mas não aquela França vendida nos filmes e nos noticiários, e sim uma França que tem seus problemas sociais, que com esses seus problemas faz com que a gente reflita, faz com que o leitor se aproxime tanto da Annie Ernaux quanto de seus livros em vários aspectos. Então, apesar de Passion Simples ser, assim como o título, um livro simples, um livro bem básico sobre um tema universal, eu sinceramente não me senti apegado a essa leitura. Eu tive esses sentimentos de constrangimento, de frustração, de raiva pelo amante e de querer que as coisas, até mesmo em uma simples paixão, como o título, fosse mais fácil. Mas eu sei que a vida de uma mulher, e não somente da Annie Ernaux, mas eu sei que a vida de uma mulher, a vida das mulheres, não são fáceis. Então eu sei que esse livro tem um peso, tem uma força para muitas pessoas, inclusive para muitas mulheres. Eu sei que a Annie Ernaux é adorada principalmente por muitas mulheres, mas ainda assim, Paixão Simples não me pegou, não foi um livro para mim. Foi uma leitura rápida como todos os livros da Annie Ernaux, mas ainda assim eu esperava algo mais. Na sequência eu já li A Vergonha, um livro publicado em 1997, e A Vergonha já traz esse elemento que eu gosto da literatura da Annie Ernaux, mas ao mesmo tempo eu não gostei da construção. Eu acho que alguma coisa se perdeu ali no meio do caminho. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Eu gosto dos temas propostos em A Vergonha, mas eu acho estranho o fio condutor, a maneira como a Annie Ernaux decidiu amarrar tudo no final, justificando a tal vergonha do título. O livro por si só já começa de uma maneira muito impactante com a seguinte frase: meu pai tentou matar minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde. Com esse começo eu já pensei, este livro vai ser maravilhoso. E embora um maravilhoso um pouquinho mais contido. Então a Annie Ernaux vai tentar esmiuçar o que aconteceu naquele dia, naquele domingo de junho, no começo da tarde, como se deu, o que ela não entendia à época, afinal ela tinha 12 anos de idade quando aquele episódio aconteceu. Então nessa busca por entender o fatídico dia, a tentativa de homicídio, ela acaba se desdobrando na Annie Ernaux de 12 anos, uma garota tida como diferente,
diferente das demais garotas da região por conta desse fator determinante, a sua educação. A gente sabe que a educação é um tema muito caro para Annie Ernaux. Nós, enquanto leitores, sabemos do poder e da força da educação também. Um assunto que a gente precisa falar porque existem pessoas que não se importam com a educação. Ou, enfim, vivemos cenários apocalípticos, por assim dizer, em que as pessoas colocam a educação em xeque. Mas a educação na vida da Annie Ernaux e na vida nossa enquanto leitores, enquanto pessoas que tiveram essa oportunidade de desenvolver o gosto para leitura, a gente sabe a importância da educação. Então, o que acontece na vida da Annie Ernaux aos 12 anos? Mesmo em uma zona periférica ou em um bairro desfavorecido de sua cidade, a Annie Ernaux, graças à condição financeira dos pais, afinal, não sei se vocês lembram, em O Lugar e em Uma Mulher, a gente sabe que os pais de Annie Ernaux são microempresários, eles são donos de uma mercearia, barra café. Então, graças a essa ascensão social, a Annie Ernaux consegue estudar em escolas melhores, se dedicar mais aos estudos, retardar processos tidos como naturais para meninas e mulheres de sua idade, como por exemplo abandonar os estudos para trabalhar nas fábricas da cidade, ou constituir família, casar cedo e a partir daí ter muitos filhos. A Annie Ernaux, pelo contrário, ela anda na contramão de tudo isso. A Annie Ernaux progride nos estudos, ela conhece outras garotas como ela, outras garotas que têm a mente como a mente dela, então ela quebra todo esse ciclo esperado. Ela não vai sair de casa, pelo contrário, ela passa muitos anos além do esperado em casa estudando, enquanto a vizinhança por si só já critica essa atitude. Afinal, estar debruçado em livros para a população é tido como tornar a pessoa preguiçosa, enquanto Annie Ernaux está estudando ao invés de estar trabalhando e ajudando na renda da família. Ela não trabalha em nenhuma fábrica, ela não se casa e o mais importante de tudo, ela se torna uma forte formadora de opinião. Afinal, é sobre isso a educação. É por isso que nós lemos, para que a gente possa formar as nossas próprias opiniões e não deixar que formem opinião pela gente. Então, é justamente nesse formar de opinião que vem junto a vergonha. Vergonha de quê? Vergonha em perceber como os pais falam, como os pais se portam, mesmo que em encontros e interações públicas eles sejam polidos ao máximo. Os pais da Annie Ernaux sabem de onde eles vieram e sabem onde eles estão e sabem onde eles nunca vão atingir. Então, eles se comportam da melhor maneira possível, eles não conversam muito em público quando eles estão lidando com pessoas superiores, pois eles sabem que ao abrir a boca, eles vão ser denunciados. Então, a Annie Ernaux observa tudo aquilo e parece tudo tão errado, tudo tão fajuto, tudo tão caipira e constrangedor para alguém que está adentrando, mesmo que a conta-gotas, novos ares, novos territórios, vislumbre um patamar nunca alcançado por nenhum membro da sua família. Annie Ernaux vai ser a primeira a se graduar, a se formar, enquanto os pais estudaram. A mãe da Annie Ernaux estudou, mas não teve a oportunidade de trabalhar como professora, por exemplo. O pai dela não deixou. E o pai da Annie Ernaux estudou, mas ele teve um período no exército. Então, embora eles sejam estudados, eles têm essas raízes interioranas, essas raízes do campo. Afinal, os avós de Annie Ernaux eram pessoas do campo, eram pessoas que não tiveram tantos estudos assim. Isso vai refletir na sua descendência. Então, dois momentos ilustrativos que Annie Ernaux dá sobre essa vergonha são os momentos em que ela tem que, por exemplo, corrigir o pai. Afinal, ele fala muito errado, ele parece totalmente alheio e indiferente à educação da filha, ele não participa da educação da filha. Tudo isso fica para a mãe, enquanto ele observa à distância. A gente percebe que a Annie Ernaux reconhece que há uma admiração, mas não há um interesse dele em estar presente nesses momentos, em reconhecer que a filha galgou novos patamares. Então, ele parece muito alheio, muito indiferente a essa educação, mesmo sendo socialmente falando um empresário ou um microempresário, alguém a quem as pessoas ao redor observam, avaliam e até mesmo desejam estar naquela posição. Afinal, esse comércio dos pais da Annie Ernaux faz com que as pessoas ao redor, a vizinhança, encarem eles com outros olhos, como se eles fossem ricos ou estivessem em um patamar muito maior do que os vizinhos. Outro momento, e esse momento foi mais marcante para mim, é quando a Annie Ernaux participa de um evento com o pessoal da escola. Eles vão para uma outra cidade, eles vão passar o dia inteiro
inteiro nessa cidade. Eles vão se reunir e retornar. A Annie Ernaux é uma das últimas, se eu não me engano, a ser deixada em casa, isso por volta de 1h da manhã. A mãe é acordada de madrugada e o retrato que a Annie Ernaux pincela da mãe sonolenta, o choque que ela tem ao ver a mãe daquele jeito e o constrangimento de que suas colegas vão ver a mãe daquele jeito, sonolenta, desgrenhada, cabelo bagunçado, usando um pijama sujo, que tem manchas, que está esfarrapado, contrasta exatamente com a mãe que eles veem durante o dia, que é uma mulher que, querendo ou não, é mais arrumada, uma mulher socialmente interessante para os seus vizinhos, para que os vizinhos entrem naquele ambiente e vejam que ela é uma empresária e que seja uma cliente daquele comércio. Então, ali, com aquelas roupas poídas, com aquelas roupas sujas, com marcas, manchas do tempo e com descuido, a Annie Ernaux mostra que é tudo aparência, que eles estão tentando maquiar, estão tentando camuflar aquilo que eles não são. Então, por conta disso, há esse constrangimento, há essa vergonha. Para a Annie Ernaux da época, não importava os esforços que ela tivesse em estudar, em se inteirar de alguns assuntos, em procurar falar bem, procurar se vestir como a moda ditava. Não importava se ela fosse para a biblioteca pegar livros, se ela fosse para museus acompanhar as exposições do momento. Enfim, mesmo procurando preencher todos os requisitos impostos pela sociedade para ser minimamente bem sucedido, estou falando minimamente, porque a gente sabe que a sociedade impõe cada vez mais coisas e se a gente tentar alcançar as imposições, a gente vai ficar doido. No final de tudo, a Annie Ernaux não deixaria de ser como seus pais e seus familiares, como a vida insistentemente a lembrava. Suas raízes eram de uma pobre mulher do campo, com dificuldades de acesso, com dificuldades de ascensão social e que, por mais que ela tentasse quebrar vários ciclos, como ela quebrou vários, ela não passaria de uma mulher pobre. Ela entraria numa faculdade, mas ela ia passar vergonha, ela ia se constranger ao se deparar com colegas de faculdade que moravam em cidades melhores, tinham condições financeiras melhores, enquanto ela era uma aluna que conseguiu chegar naquele espaço, mas ainda assim era uma aluna pobre, dependente dos pais e que os pais vieram do campo, por mais que ela evitasse ao máximo falar sobre os seus pais para os colegas. Curiosamente, a vergonha fala um pouco comigo, na verdade. Os meus pais tiveram dificuldades de acesso à educação, mas conseguiram empreender. Então, com isso, eles conseguiram proporcionar a mim, aos meus irmãos, acesso a boas escolas. Alguns anos, inclusive, em escolas particulares. Eu fui, então, o primeiro da minha família a ter uma graduação. Logo depois, os meus pais correram atrás do tempo perdido, imposto devido a essa cultura de abandonar a escola para trabalhar, para casar, para ter filhos. Então, minha mãe interrompeu os estudos por conta de um casamento, de uma gravidez. Meu pai conseguiu, obviamente, o homem é mais fácil, então ele conseguiu terminar o ensino médio, mas não se graduou. Partiu, então, para casar, ter filhos e, a partir daí, estudar. E depois de um tempo perdido, meus pais também conseguiram se graduar e, obviamente, proporcionar uma vida melhor para eles mesmos e, obviamente, os seus filhos. Então, eu vejo muito dessas situações que aconteceram com a Annie Ernaux na minha família. Esse tentar estudar para quebrar ciclos, e esses ciclos foram quebrados, mas ainda assim as dificuldades sempre aparecendo, as dificuldades sempre lembrando, você está estudando, mas seus pais passaram por dificuldades. Então, não necessariamente uma vergonha, mas uma lembrança de que o passado sempre vem à tona. Então, mesmo em meio a contextos, países e até mesmo culturas diferentes, falando entre Brasil e França, eu consigo visualizar muito bem as coisas que a Annie Ernaux visualizou. Esse choque de realidade em estar em um ambiente social e educacional diferente dos demais a quem ela convive, sejam vizinhos ou até mesmo dentro do seu próprio lar. Como é difícil você estar, por exemplo, eu vou dizer por mim, em uma escola particular, mas ao mesmo tempo você está ali por uma recém-ascensão social e você
ainda não sabe se portar, enquanto seus colegas de escola passaram a vida inteira estudando nessa escola particular, então para eles é apenas mais um dia. Esse choque cultural inicial, para mim, eu lembro, foi bastante desconfortável. Então eu entendo bastante, Nierno, isso que você passou. Em A Vergonha, eu não gostei especialmente do jeito como a Nierno conduziu a história. Parece que ela ficou falando de várias coisas dispersas, aleatórias, enquanto ela narrava justamente essa vergonha que ela sentia por conta dessa ascensão social que ela teve e que seus pais não conseguiram acompanhá-la. Algumas coisas, sinceramente, para mim não fizeram sentido nenhum. Se fosse para lapidar, se fosse para dissecar e tirar somente aquilo que foi de fato proveitoso, porque muita coisa foi proveitosa para mim em A Vergonha, o livro seria ainda menor do que ele já é, porque eu senti que foram muitas coisas dispersas, muitas coisas aleatórias, para somente no fim ela juntar essas pontas que ela soltou ao longo das páginas. No final, as reflexões que eu tive foram muito boas, mas em meio a muitas reflexões, eu tive uma leitura que sinceramente não foi muito do meu agrado. Quando eu lembro, estou falando aqui com vocês, estou pensando na leitura de A Vergonha, muitas coisas ali não fizeram sentido, muitos dados, sinceramente, que não agregaram em nada, mas ainda assim foi uma leitura que muito mexeu comigo, porque eu me senti envolvido em alguns aspectos, porque eu vivi algo similar ao que ela viveu. De qualquer forma, eu recomendo sim a leitura de A Vergonha. A literatura de Annie Ernaux é sempre válida, afinal ela está sendo sincera consigo mesma, com o leitor, e a gente vê esses panoramas sociais, mesmo que aqui no Brasil, enquanto ela viveu uma França de 1960, 1970, enfim, não importa o período, a gente vê como que é difícil. Não importa se brasileira, não importa se francesa, a mulher sempre vai, não importa os seus esforços em tentar ascender socialmente, ela sempre vai estar em desvantagem de algo ou de alguém. A sociedade é muito cruel para a mulher em todos os aspectos de sua vida, e ver a Annie Ernaux escancarar essas situações, não com reflexões, mas a partir de sua própria vivência, daquilo que ela de fato viveu, é muito desconfortável. Ler Paixão Simples foi desconfortável justamente por conta da sua sinceridade com relação a sentimentos. Ler A Vergonha é desconfortável por conta dos seus esforços em tentar ser uma mulher letrada, em tentar ser uma mulher diferente dos seus familiares, e ainda assim, não importa o que ela fizer, ela sempre vai ser rebaixada em algum momento. Ler O Lugar, ler Uma Mulher, foram leituras difíceis, afinal estamos falando de familiares, de entes queridos que se foram. A literatura de Annie Ernaux é importante e a gente tem que ler Annie Ernaux, por mais que os seus livros sejam dolorosos ou que eles falem mais ou menos comigo. Esses dois últimos, Paixão Simples e A Vergonha, falaram menos, mas ainda assim eu acredito que em algumas pessoas, especialmente mulheres, ele vai conseguir se aprofundar, ou ele vai conseguir tocar em lacunas, em situações que sinceramente não me tocaram. Então, de maneira geral, eu recomendo sim, até porque são livros finos. Os livros da Annie Ernaux muito raramente alcançam as 80 páginas, então em um dia você consegue matar essa leitura e você consegue se aprofundar na França dos anos 60, 70, 80, e você consegue ver que, apesar de ser um país tido como de primeiro mundo, um país desenvolvido e um país avançado, ele tem tantos problemas sociais quanto o Brasil, e isso não é algo que a gente tenha que se orgulhar, mas é algo constrangedor. Afinal, mulheres francesas estão sofrendo tanto quanto mulheres brasileiras, e não só essas duas mulheres, num contexto geral, sofrem muito nas mãos da sociedade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês deem uma oportunidade para Annie Ernaux, se não com Paixão Simples e com A Vergonha, com outros livros dela. Eu volto no próximo episódio com mais 2 livros da autora. Um forte abraço e até mais.